Meus amigos do Sou Esporte, muito bom dia a todos que nos acompanham nos meios de comunicação do Sou Notícia e da Rádio Cidade. Bom, estamos de volta com mais um programa, né? E hoje vamos falar novamente aí sobre Brasileirão, Cruzeiro e Ceará, Atlético e Flamengo, e vamos começar falando do Cruzeiro. Após 16 jogos invicto, o Cruzeiro perdeu para o Ceará dentro do Mineirão por 2-1. Pois é, com um gol do Caio Jorge ali aos 4 minutos, né, do primeiro tempo. Caio Jorge aí que vem voando, né, artilheiro do Brasileirão com mais de 10 gols. E depois teve 2 gols de Galeno, de cabeça. Pois é, o Cruzeiro estava fazendo uma ótima campanha no Brasileirão, sendo líder, né, estava sendo líder do Brasileirão. Mas com essa, perdendo aí, né, pro Ceará, foi para o segundo lugar na tabela do Brasileirão, ficando aí atrás do Flamengo, que inclusive ganhou do Atlético Mineiro lá no Maracanã por 1-0, aos 30 minutos do segundo tempo, com um gol, né, do Léo Ortiz, subindo de cabeça após a cobrança de falta de Luiz Araújo. Pois é, o Flamengo que está fazendo uma ótima campanha no Brasileiro também, né, e ultrapassou o Cruzeiro, mesmo estando com um jogo a menos. Pois é, agora o Cruzeiro virou, né, o vice-líder do Brasileiro, até então, né, da competição. E o próximo compromisso do Cruzeiro é na próxima quarta-feira, dia 30, contra o CRB pela Copa do Brasil, jogo de ida. E no domingo, contra o Botafogo, lá no Newton Santos, às 4 horas da tarde. Pois é, e aí já na quinta-feira também já enfrenta o CRB novamente com o jogo de volta na Copa do Brasil. Fala aí, torcedor, vocês acham que o Cruzeiro vai passar? Você acha que o Cruzeiro já vai ser eliminado aí nas oitavas? E o próximo compromisso do Atlético é contra o Flamengo novamente lá no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida, né, vai ser na quinta-feira, às 9h30 da noite, e no domingo, pelo Brasileirão, enfrenta o Red Bull Bragantino, às 6h30 da tarde, né? E na quarta-feira já enfrenta o Flamengo novamente na Arena MRV, né, em casa, às 7 horas da noite. Inclusive, vamos analisar aí a tabela, né, do Brasileiro e ver aí como é que tá a situação de cada um. E em primeiro lugar, Flamengo, né, como eu disse, com 16 jogos, né, um jogo a menos que o Cruzeiro aí, e 36 pontos. O Cruzeiro que está com 34 pontos, Palmeiras que está com 32 pontos, Bahia com 28, Bahia que está fazendo uma ótima campanha no Brasileiro também, Red Bull Bragantino com 27 pontos, Botafogo 26 pontos, Mirassol com 25 pontos, São Paulo com 22 pontos, Ceará, que foi o time que ganhou do Cruzeiro, né, com 21 pontos, o Internacional também com 21 e o Corinthians também, o Fluminense, né, que desde que voltou do Mundial de Clubes, né, estava jogando muito bem lá, só tá perdendo, né? E perdeu para o São Paulo, inclusive, né? De 3-1. E é isso, né, gente? Igual eu tinha falado lá naquela época lá, o futebol brasileiro é impressionante, né? O Fluminense estava ganhando aí de vários times grandes, internacionais aí, e agora tá perdendo no futebol brasileiro, não tá fazendo uma boa campanha no Brasileirão. O Atlético que perdeu para o Flamengo no último domingo com 20 pontos também, né, em 13ª posição. O Grêmio com 17 pontos. O Vitória com 17 pontos. O Vasco com 15. O Santos também entrando aí na zona de rebaixamento. E o Fortaleza com 14 pontos. Juventude com 11 pontos. E o Sport na lanterna com 5 pontos. Pois é, gente, o futebol brasileiro é uma coisa inacreditável, né? Igual eu falei com vocês, eu falei assim, vamos ver se o Fluminense vai continuar fazendo esses bons jogos igual tá fazendo no Mundial, e não tá fazendo, porque desde quando chegou não ganhou ainda. E vamos falar agora do vôlei feminino, né, aqui, Seleção Brasileira. Seleção Brasileira pegou o vice novamente na VNL, né, perdendo para a Itália, né, que chegou à 3ª conquista e a 2ª consecutiva e igualam os Estados Unidos como os maiores vencedores. A equipe também é a atual campeã olímpica. O time da Itália chegou a abrir, né, o primeiro set com 21-17 no início do jogo, mas o Brasil se recuperou e passou à frente e fechou com 25-22 e ganhou o primeiro set. No segundo, a Itália foi melhor e ganhou de 25-18. Depois, venceu o terceiro por 25-22 e virou assumindo a vantagem.
O Brasil tentou equilibrar, né, mas não conseguiu e o Brasil pegou o vice novamente, perdendo de 3-1. Tava fazendo aí até que uma boa campanha, perdeu na Polônia, que as primeiras partidas, né, da VNL foram sediadas no Rio de Janeiro, né, aqui no Brasil, e agora as fases finais foram lá na Polônia. A gente estava aqui na esperança que o Brasil ia conseguir o ouro, mas não conseguimos. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer você, telespectador, que está aqui toda semana, toda terça-feira, juntinho com a gente do Sou Esporte, para saber mais notícias do mundo do esporte, não é mesmo? Quero pedir para você deixar o seu comentário aqui no chat, porque aqui no Sou Esporte a sua voz também dá jogo. Um beijo e até semana que vem.